Agora no R, a gente vai falar um pouquinho de estacionariedade e a gente vai fazer alguns testes. Então, só recordando os conceitos que nós já estudamos, na estacionariedade se pressupõe que a média e a variância de uma série temporal se mantém constante durante o tempo. Em princípio, séries com tendência e sazonalidade não são estacionárias, mas eventualmente podem ser. É difícil visualmente você analisar e saber se uma série é estacionária ou não. Por que é importante que uma série seja estacionária? Porque existem técnicas estatísticas, a ARIMA é uma delas, que eu diria assim, é a mais importante técnica de previsão de séries temporais, que pressupõe que as séries temporais devem ser estacionárias para que o modelo possa ser criado. A própria ARIMA é capaz de avaliar e fazer um processo de diferenciação na série se ela não for estacionária. Lembrando que a diferenciação é a técnica de transformar uma série não estacionária em uma série estacionária. Então o que a gente vai fazer aqui nesta aula prática? Bom, primeiro a gente vai fazer um teste de estacionariedade, é mais um teste de hipótese que nós vamos executar. Se esta série não for estacionária, a gente vai fazer um processo de diferenciação para tornar ela estacionária. A gente vai fazer um novo teste de hipótese para ver se ela se tornou uma série estacionária. E depois a gente vai ver uma outra função interessante, que ela nos diz quantos processos, quantas vezes é preciso transformar a série para que ela se torne uma série estacionária, né? Porque às vezes uma única etapa de diferenciação não é suficiente, você precisa executar mais de uma etapa. Então, primeiramente aqui vamos carregar os pacotes necessários. Então aqui a gente vai usar o pacote Urca, que ele tem o teste de estacionariedade, e o pacote Forecast já conhecido. Então, primeiro, nós vamos fazer o teste de estacionariedade. Então, aqui eu vou criar uma variável para armazenar, né, para guardar o valor desse teste, e a função que nós vamos utilizar aqui é o r.kpss. Então, é um Unit Root Test que testa a estacionariedade de uma série temporal. Vamos usar aqui a série R-Passengers, que é uma série que, além de tendência, ela tem sazonalidade, então é provável que ela não seja uma série estacionária. Então eu executo aqui o comando e eu vou chamar aqui a função print x para a gente visualizar o resultado. Então vejam ali que o valor do teste é igual a 2,73, ou seja, está muito acima de 0,05. Então esse teste de hipótese está nos mostrando que esta série não é estacionária, né? Há indícios de que ela não seja estacionária. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um processo de diferenciação. Então eu vou executar aqui um comando que vai... Primeiro eu crio uma variável z e vou chamar aqui a função diff, de diferenciação, e vou passar aqui o conjunto de dados R-Passengers, claro, o mesmo conjunto de dados, executo o processo de diferenciação. Então agora a série ela foi transformada, eu posso testar novamente se ela é estacionária. Então eu vou executar de novo aqui o mesmo comando, o r.kpps, e vou passar, obviamente, o objeto z. E vou chamar aqui um print no objeto x. Então vejam que agora o meu p-value é 0,01, ou seja, ele está menor que 0,05. Então agora sim, agora segundo o teste de hipótese, temos evidências de que a série é estacionária. Então esta série aqui, ela se tornou estacionária com apenas um processo de transformação. Foi preciso apenas um processo de transformação. Eventualmente, algumas séries podem precisar de 2 ou mais processos de diferenciação, mas não é algo comum.
Uma forma diferente de você verificar quantos processos de diferenciação precisam ser executados é você usar a função NDIFSS. Então é uma função que diz quantas diferenciações são necessárias para transformar uma série em não estacionária para estacionária. Então vejam, ó, eu executei a função no conjunto de dados rPassengers e ele me retornou aqui 1. Ou seja, ele está dizendo que com uma diferenciação, com um processo de diferenciação, eu transformaria essa série de não estacionária para estacionária. E foi exatamente o que a gente fez, né? A gente fez um processo de diferenciação e nós conseguimos transformar ela de não estacionária para uma série estacionária. Ok, então a gente testou e fez a transformação, mas a gente não viu visualmente o que mudou na série temporal através do processo de diferenciação. Então eu vou digitar um código aqui para a gente comparar essas duas séries temporais, para a gente colocar elas lado a lado, a série temporal original e a série transformada. Então eu vou chamar aqui split screen, eu vou dividir aqui a minha tela em duas. Então aqui primeiro eu executo o split screen. Eu vou chamar aqui então o screen 1 para mim informar aqui ao dispositivo gráfico que eu vou imprimir na tela 1. Vou chamar aqui a função plot e imprimir a série original, que é rPassengers. Agora aqui eu vou chamar o screen 2 e vou imprimir a série transformada, que ela foi criada dentro do objeto da variável z. Então aqui eu vou dar um zoom. Então veja que interessante o processo de transformação. Aqui em cima a gente tem a série original, que ela já era conhecida. Então veja que ela tem uma tendência além da sazonalidade, né, desses picos. Agora, olha aqui a série transformada. Quer dizer, ela tem ainda picos, mas veja que o intervalo aqui mudou. Ó. Veja que o transporte de passageiros aqui é de 100 a 600. Agora, aqui ó, ela está flutuando em torno de 0. Por isso, ela se tornou estacionária. Mesmo aumentando aqui a variação, ela está variando em torno de 0. Por isso, ela se tornou uma série estacionária. E matematicamente, do ponto de vista matemático, ela mantém as propriedades de previsibilidade, ou seja, ainda é possível, mesmo com a transformação, ainda é possível criar um modelo preditivo a partir desta série para prever o comportamento da série anterior. Então vejam que esse processo de transformação o objetivo é puramente para criar um modelo preditivo. Você não vai usar essa série transformada, essa série aqui de baixo, para, por exemplo, analisar as propriedades de transporte de passageiros dos Estados Unidos. Né? Não, ela não tem esse objetivo. Para isso, a gente continua utilizando a série temporal original acima.